Olá, meus pré-universitários, vamos dar início a mais uma aula do nosso curso online EBS Matemática. E o conteúdo de hoje é a introdução à matemática financeira, é a chamada razão. Existem vários conceitos de razão nos livros de matemática, mas o que eu mais gosto é o seguinte: razão é a comparação entre duas grandezas. Então, razão é a comparação entre duas grandezas. A forma geral de uma razão é A está para B ou A dois pontinhos B. Veja que a leitura para ambas é A está para B. Então não se esqueçam, razão é uma comparação entre duas grandezas. Lembrando que o A é chamado antecedente e B é chamado consequente. A antecedente, B consequente. Já está aí uma diferença, algo que pode diferenciar a fração da razão. Enquanto que a fração, nós temos o numerador e o denominador, na razão nós temos o antecedente e o consequente. Existem vários tipos de razões, mas as mais importantes são essas aí. Escala de mapas, razão entre a distância no mapa sobre a distância real. Velocidade média, a razão entre a distância e o intervalo de tempo. Densidade demográfica, a razão entre o número de habitantes e a área. Densidade de um corpo maciço, que é a razão entre a massa e o volume. Vazão é a razão entre o volume e o intervalo de tempo. Outra parte importante da introdução à matemática financeira é o conceito de proporção. O que vem a ser proporção? Proporção é uma igualdade entre duas ou mais razões. Pois bem, nós teremos a seguinte forma da proporção: A está para B, assim como C está para D. A está para B, assim como C está para D. Essa é a forma mais utilizada atualmente. Eu posso também utilizar A está para B, assim como C está para D. Aquela forma, a segunda forma, ela fica mais fácil, mais didática para o aluno entender os dois novos conceitos que virão agora, que é a ideia de meios e extremos. O A e o D são chamados extremos e o B e o C são chamados meios. Guarde: A e D extremos, B e C meios. Então, se eu tenho pelo menos duas razões igualadas, eu tenho uma proporção. Proporção é a igualdade de duas ou mais razões. Para os vestibulares e Enem, é essencial que saibamos duas propriedades. Deixando bem claro, os livros didáticos colocam 5 propriedades, mas eu posso, com duas, resolver a questão que vier em minha prova de vestibular do Enem. A primeira nos diz o seguinte: o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. A vezes D, então se eu multiplicar os extremos e multiplicar os meios, o produto vai ser o mesmo. Logo, A vezes D é igual a B vezes C. Muitas pessoas chamam de multiplicação cruzada, mas na verdade é uma propriedade da proporção. Se eu multiplico os meios e os extremos, o produto deles será igual. Propriedade número 2. A soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes, assim como cada antecedente está para seu consequente. O que vem a ser essa propriedade? Nós vamos criar uma nova razão utilizando as razões já existentes. O que nós faremos? Se nós somarmos A mais C mais E,
e somarmos B mais D mais F, vamos criar uma razão que é proporcional a cada uma das razões pré-existentes. É essencial que saibamos dois conceitos básicos de proporção. As siglas GDP e GIP. Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. As GDP, elas aumentam ou diminuem juntas. E a sua representação é A está para B. Por exemplo, o preço a ser pago pela quantidade de um produto. Quanto mais eu compro, mais eu gasto. Então, é uma relação direta. Quanto menos eu compro, menos eu gasto. Agora, as inversas, quando uma aumenta, leva a outra a diminuir. Por exemplo, número de operários e tempo para poder realizar uma obra. Quanto mais operários eu tenho, menos tempo eu gasto. Quanto menos operário eu tenho, mais tempo eu gasto. Seria uma relação inversa. Imaginemos duas grandezas, A e B. A sua representação é A para o inverso de B, ou então A vezes B. Perceba que para as grandezas inversamente proporcionais, nós temos duas possibilidades de representação. A para o inverso de B ou o produto de A por B. Está aí um assunto que o Enem adora, a regra de 3. Existem dois tipos básicos de regra de 3. Vamos ver aqui no quadro. A regra de 3, ela pode ser simples ou pode ser regra de 3 composta. Qual seria a diferença entre os dois tipos? A regra de 3 simples, ela possui apenas duas grandezas. Então, vamos fazer uma questão que envolve duas grandezas. Já a regra de 3 composta, nós teremos pelo menos 3 grandezas. Pelo menos 3 grandezas. Então, já veja a diferença. A regra de 3 simples, nós teremos duas grandezas. A regra de 3 composta, pelo menos 3 grandezas. Ou seja, no mínimo 3 grandezas. Agora, a regra de 3 simples, ela se subdivide em duas. Ela pode ser regra de 3 simples direta ou ela pode ser regra de 3 simples inversa. Pois bem, a regra de 3 simples direta, ela vai ocorrer com as grandezas diretamente proporcionais. Então, se eu faço uma análise e vejo que elas são diretas, eu terei uma regra de 3 simples direta. Agora, a inversa vai ocorrer com as grandezas inversamente proporcionais. Ao interpretar a questão, eu verei que as grandezas trabalham de forma inversa. Quando uma aumenta, a outra diminui. Já a regra de 3 composta, nós podemos ter, ao mesmo tempo, grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Vamos aprender agora o passo a passo da resolução desses 3 tipos. Porque perceba que a regra de 3 simples, ela se subdivide em duas. Então teremos, basicamente, a regra de 3 simples direta, regra de 3 simples inversa e regra de 3 composta. Regra de 3 simples direta. Procedimentos. Primeiro passo, armar a regra de 3 com as grandezas iguais na mesma coluna. Segundo passo, realizar uma multiplicação cruzada e, posteriormente, isolar a incógnita. Exemplo. Para se construir um muro de 17 metros quadrados, são necessários 3 trabalhadores. Quantos trabalhadores serão necessários para construir um muro de 51 metros quadrados? A questão nos falou que
17 metros quadrados de muro são construídos por 3 trabalhadores. 51 metros quadrados serão construídos por quantos trabalhadores? Vou chamar de X o valor que eu não sei, nossa incógnita. Vamos pensar um pouquinho. Se eu tenho mais trabalho, demanda mais trabalhador. Ou seja, a relação entre as duas grandezas, área a ser construída e trabalhadores, ela é uma relação diretamente proporcional. Portanto, eu farei uma, entre aspas, multiplicação cruzada. 17 vezes x, 17x. 51 vezes 3, 51 vezes 3. Vou passar para o outro lado o 17 dividindo. Vou nem multiplicar isso aqui. Por quê? Eu já posso simplificar o 51 por 17. A resposta é 3 vezes 3, que dá 9. Ou seja, para fazer o muro com 51 metros quadrados, nós precisamos de 9 trabalhadores. Um automóvel com velocidade de 80 km por hora gasta 15 minutos em certo percurso. Se a velocidade for reduzida para 60 km por hora, que tempo em minutos será gasto no mesmo percurso? Vamos armar essa regra de 3. 80 km por hora, 15 minutos. 60x. Observe que, à medida que eu diminuo a velocidade, o tempo do percurso aumentará. É uma relação inversa. Diminuiu a velocidade, vai aumentar o tempo. Então eu farei uma multiplicação em linha. 80 vezes 15, 60 vezes x. Portanto, 60 vezes x é igual a 80 vezes 15. Evite multiplicar logo, porque eu posso buscar simplificações. Está multiplicando 60, passo para lá, dividindo 80 vezes 15 sobre 60, simplificando 60 por 15 dá 4. E 80 por 4 dá 20. Logo, gastará 20 minutos para fazer esse percurso. Em 10 minutos, 27 secretárias com a mesma habilidade digitaram o equivalente a 324 páginas. Nas mesmas condições, se o número de secretárias fosse 50, em quantos minutos, teoricamente, elas digitariam 600 páginas? Pois bem, a questão nos falou que em 10 minutos, 27 secretárias digitam 324 páginas. Em quanto tempo, não sei, vou chamar de X, 50 secretárias digitariam 600 páginas. Prestem atenção na explicação, que essa parte é mais complicada, envolvendo regra de 3. Nosso parâmetro é sempre a grandeza que contém a incógnita. Eu devo perguntar a ela se a relação de cada grandeza com ela é direta ou inversa. Sendo inversa, vamos sinalizar com um asterisco. Perceba que eu estou eliminando o sistema de setas. E posso fazer esse tipo de questão com menos trabalho. Vamos lá. 27 secretárias fazem o serviço em 10 minutos. Se eu tenho mais secretárias, 50 nesse caso, eu posso gastar menos tempo. Perceba que a relação entre número de trabalhadores e tempo é inversa. Quanto mais trabalhadores eu tenho, menos tempo eu gasto. Então eu vou sinalizar essa grandeza, pois sei que a relação dela com a incógnita é inversa. Vamos lá. Se eu tenho mais trabalho, nós vamos ter que digitar mais páginas. Vai demandar mais tempo. Mais páginas, mais tempo. Portanto, a relação é direta. Veja que a primeira grandeza é inversa em relação à incógnita, mais funcionários,
demanda menos tempo. E a segunda grandeza é direta, porque mais trabalho demanda mais tempo. Nós temos uma questão, uma grandeza direta e uma inversa. Vamos agora montar a equação. Primeiro membro, a grandeza que contém a incógnita. No segundo membro, as demais multiplicadas entre si, invertendo as sinalizadas. Nesse caso, vou inverter a razão e ficará 50 sobre 27, vezes 324 sobre 600. Correto? Podemos fazer algumas simplificações. Por exemplo, simplificar um zero com zero. 60 por 5 dá 12. Então, 12 e aqui ficou 1. 324 dividido por 12 vai dar 27. Veja que já conseguimos simplificar bastante nossa questão. Temos 10 está para x, assim como 27 está para 27. 27 sobre 27 dá 1. 10 sobre x é igual a 1 sobre 1. Vou fazer a proporção, meio e extremos. A propriedade 1. O produto dos meios é igual ao dos extremos. Teremos que x é igual a 10 minutos.